Bem, conforme combinamos aí na última aula, a partir de agora nós vamos dar uma estudada nas escadas por componente. E para isso eu fiz aqui uma plantinha de 2 pavimentos, uma espécie de um mezanino intermediário, para a gente fazer alguns ensaios. Bem, eu vou começar aqui por um exemplo aqui no nível 1. Eu vou fazer uma escada, a partir daqui chegando nesse mezanino. Só que eu gostaria que essa escada não chegasse diretamente aqui, que tivesse um patamar intermediário. Então como é que eu faria isso? Através de escada por croquis. Escolheria o tipo da escada, aqueles procedimentos que a gente já viu, e eu posso pedir aqui em executar, com um detalhe. Como o último nível, o último degrau, vamos chamar assim, o último piso da escada, ele vai ser horizontal e vai ser coincidente com essa laje aqui de cima, eu vou aqui em editar tipo, vou pedir para que ele não termine, vou me certificar aqui de que ele não finaliza com o espelho. Tá, ok? Isso vai fazer com que o último patamar, o último nível dessa escada desenhada seja o nível horizontal. Ok? E vou pedir para ele começar com o espelho, para que ele não faça um degrau aqui no nível inferior antes de começar a subir. Clique em OK. Bem, então como eu faria? Eu posso desenhar uma escada simplesmente, sem nenhum compromisso aqui de espaçamento. E antes de finalizar, eu sei que, como aqui ele não é um elemento vertical, porque eu não terminei no espelho, esse piso aqui eu poderia simplesmente fazer com que ele chegasse aqui nesse patamar. Ok? Em princípio dará certo, vamos ver o que acontece. Clique em OK. E ele já deu um aviso aqui. Ó. A inclinação desse guarda-corpo pode não colocar em paralelo as escadas. Para obter um guarda-corpo paralelo, divida o croquis do guarda-corpo. Vamos ver do que ele está falando aqui. Vamos olhar no 3D. Olha lá, exatamente o guarda-corpo. Como ele é um elemento único criado na escada, ele se prolongou aqui, deu um erro que ele foi diretamente lá. Bom, como resolver em princípio esse problema? Eu viria aqui no próprio nível 1. Seleciono o guarda-corpo, peço lá para editar caminho. Eu venho aqui, olha, e divido o elemento aqui nesse ponto. Ok? Concluir. E lá no 3D a gente vê que ele se ajustou. Tá, ok? Mas ele se ajustou parcialmente. Você vê que ele não tem aqui. Vou tentar colocar ele aqui de lado. Olha lá. Embora ele tenha feito essa curvatura aqui, ele não se ajustou perfeitamente a este elemento, tá, ok? Porque esse comando ele não foi feito para isso, tá, ok? Qual seria talvez o ideal aqui? Seria que eu terminasse a escada normalmente e fizesse um prolongamento do piso dessa laje aqui, fazendo esse contorno, tá, ok? Mas aí também, por experiência, pelos testes que eu já fiz, eu teria problemas de fazer a concordância desse guarda-corpo que eu colocaria aqui manualmente nesse piso com o guarda-corpo da escada. Então essa é uma das situações onde será útil utilizar a escada por componente. E além disso, até como eu já mencionei na aula anterior, esse falso patamar criado, que na verdade não é um patamar, é uma continuação da escada, ele vai obedecer às configurações da própria escada, de espessura, e eventualmente você vê que ele não vai concordar aqui com o próprio piso existente, com a própria laje, com a qual eu desejo fazer esta concordância. Então vamos voltar lá no nível 1 e simplesmente deletar essa escada. Já através das escadas por componente, seria até fácil criar essa situação. Bem, a gente já viu o básico da teoria de escada por componente. Nós temos 3 elementos básicos. Os lances de escada, que o Revit muitas vezes ele troca para trecho, tá, ok? Ou lance de escada ou trecho no Revit aqui, porque como eu já mencionei em outras aulas, há algumas dificuldades de tradução. Então uma escada por componente ela é formada por lances de escada, que são os degraus efetivamente, e eles podem ser trechos retos em espiral, com degraus completos. Aqui nesse caso, essa escada pode criar um lance até maior do que 360 graus de giro, ok? Já esse outro tipo, espiral por centro e extremidades, a gente já deu uma olhada nele também, ele não pode chegar a 360 graus. Eu tenho o leque em forma de L e o leque em forma de U, tá, ok? E
aqui nessa última ferramenta eu também posso criar um croquis. É um croquis de escada, mas ela será um lance de escada, né, de uma escada por componente. É um croquis de uma escada por componente. E uma coisa interessante que eu já vou mencionar. Você pode transformar, depois de pronto, uma escada por componente em escada por croquis. Mas não pode fazer o inverso. Tá? Eu já dei um pitaco inicial porquê disso. Porque quando eu crio uma escada por componentes, vamos criar uma escada aqui simples aqui, de algum trecho aqui, né? Eu vou até colocar aqui segmento de conexão automática. Eu vou marcar esse trecho, ok? E concluo essa escada. Essa escada como um todo, né, ela trabalha em conjunto, né, de modo que quando eu seleciono, né, em algum ponto, ela seleciona a escada inteira. No entanto, se eu passar perto, aqui eu tenho, tá, entre aqui no caso aqui, tá vendo? Tem um lance de escada aqui, um patamar, e tem um outro lance de escada aqui. Tá? Se eu me aproximo do limite e clico na tecla Tab, aí ele me alterna a seleção entre um elemento e outro. No caso aqui a escada inteira, esse trecho ou esse. Se eu me aproximo desse limite, esse patamar, ou esse trecho de escada, ou lance de escada. E se eu clico na escada como um todo, esse é um conceito muito importante. Quando eu clico aqui em editar tipo, eu defino aqui, né, na escada como um todo, tá ok? O tipo de trecho, olha aqui um exemplo onde ele troca a palavra lance por trecho, tá ok? Aqui, quando ele fala tipo de trecho, é o tipo de lance, né, de escada. Então aqui em construção, eu configuro o tipo de trecho, o tipo de segmento de conexão, que no caso aqui seria o patamar. E aqui para baixo eu configuro os suportes, né, ou banzos. Tá ok? Então, eu configuro cada elemento da escada separadamente. Sendo que no lance de escada está embutido aqui os degraus e os espelhos. Então eu posso ter, por exemplo, um material diferente para os lances da escada, e posso ter um outro material para o patamar. Então posso ter, por exemplo, como eu já mencionei, um patamar de concreto e escadas de madeira ou de aço. Tá ok? Ter profundidades diferentes. Beleza? Depois nós vamos ver como configurar esses trechos. O que eu queria ressaltar por enquanto é que eu selecionei a escada como um todo. Beleza? Então quando eu tenho aqui o tipo de trecho, quando eu clicar aqui nesse elemento, ele vai ter os 3 pontinhos aqui. Eu vou entrar numa outra propriedade que seria as propriedades desse tipo de trecho. Tá ok? Que é, no caso aqui, família de sistema, lance monolítico, profundidade 150. Eu tenho 2 tipos de profundidade. Então, se eu alterasse aqui o tipo, eu estaria alterando o tipo. Vou dar OK, ele vai voltar para aquela outra caixa de configuração que é da escada como um todo. Tá ok? Então, eu trabalho as propriedades de cada elemento aqui separadamente. E dentro da propriedade de cada elemento, aí é que eu vou trabalhar se ele é monolítico ou não, como vai ser o piso, como vai ser o espelho. Tá ok? Então esse é que é o conceito fundamental. Quando eu seleciono a escada como um todo, ele me aparece essa configuração global, vamos chamar assim, e dentro dos trechos, né, de cada elemento, eu entro nas propriedades individualmente. Beleza? Então vou cancelar aqui. Ao passo que se eu chego aqui no limite e clico Tab, por exemplo, eu selecionei só esse trecho de escada. Ok? O que acontece aqui? Olha, ele já deixou aqui inabilitado a mudança de tipo. Sabe? Se eu for aqui em editar tipo, olha lá, eu não consigo mudar o sistema individualmente, né, do tipo de escada. Eu posso mudar aqui, materiais de acabamento. Tá ok? Mas eu estaria mudando o tipo todo, profundidade de 150. E não apenas desse lance de escada. Tá ok? Esse é um conceito que parece óbvio, mas não é tanto. E ao longo desse capítulo, dessa parte de escadas por componente, a gente vai ver que há algumas diferenças nisso. Tá ok? Se eu clico o Tab aqui, vou para o patamar, cliquei aqui, a mesma coisa. Ó. Ele não vai me permitir mudar o tipo, porque esse tipo está vinculado aonde? Ao tipo total da escada. Conceito importante. E para emendar com o assunto que iniciou, quando eu clico aqui e vou em editar escadas, tá? É como se eu entrasse no primeiro modo de croquis. Ele voltou à concepção da escada, né? E aqui eu posso manusear cada elemento individualmente.
Tá? Se eu vier aqui em editar tipo, eu continuo não podendo mudar o tipo aqui. Por quê? Porque esse tipo foi definido no tipo global da escada. Tá ok? Mas eu posso alterar alguns parâmetros aqui. E como essa escada é feita por componente, então eu manipulando aqui esses elementos, tá? Essas alças que a gente chama, eu vou alterando o número de degraus. Né? Quando eu aumentei o número de degraus aqui, eu diminui o número de degraus aqui. E vice-versa. Se eu aumentar aqui, olha lá, puxar 2 degraus, reparem que aqui já diminuiu o número de degraus. Tá ok? O que eu posso fazer aqui individualmente é, por exemplo, aumentar a largura da escada. E eu tanto posso fazer isso puxando essas alças, aí eu não teria uma precisão, né? Quanto configurando essa cota aqui. Por exemplo, vou botar 1500, desenho está em milímetros. Ou alterando as cotas de relação, né? As cotas relativas à construção. E com relação ao patamar, né? Eu também tenho essas possibilidades de modificação. Ok? E não necessariamente a escada vai acompanhá-lo. Tá ok? Que vamos dizer assim, o lance de escada seria um lance dominante e o patamar um elemento acessório. Então, essa relação entre o aumento do número de degraus, né, de um lado e a redução do outro, ela só é possível enquanto essa escada é uma escada por componente. Tá ok? Eu tenho ferramentas para converter aqui, por exemplo, para uma escada por croquis. E aí ela vai deixar de ter essa relação entre os elementos, vai ser uma escada comum daquele tipo que a gente já estudou até agora. Beleza? Vou concluir aqui só para ver alguns detalhes dessa escada. Vamos lá no 3D, como sempre, para a gente ter uma visualização melhor. E aí os guarda-corpos ficam perfeitamente casados, ok? Queria só fazer aquela escada, né, que foi a nossa proposta inicial, que seria aquela escada que não chega inicialmente, precisa de um outro patamar, usando escada por componente. Então voltei aqui para o nível 1, vou começar uma escada por componente, não estou avaliando nesse momento a questão de tipo, tá? Estou usando uma escada qualquer, escada monolítica, poderia usar essa aqui, espelho máximo, enfim, eu só queria fazer essa escada, olha lá, eu desenhei a escada completa, posso mover a escada diretamente aqui, também. E reparem, eu criei a escada, aparentemente se eu der concluir, ele vai terminar, né? O Revit vai concluir essa escada, mas eu posso vir aqui e desenhar um patamar. Tá? No caso aqui, a gente já viu na aula anterior, né, que a gente pode selecionar 2 lances e ele cria o patamar entre esses 2 lances, desde que o início de um case com o fim do outro. Ou eu posso simplesmente criar um croquis qualquer. E aí eu tenho as minhas ferramentas de desenho para fazer o patamar do jeito que eu bem entender. Tá ok? Esse patamar precisa ser um limite fechado e eu posso desenhar caminhos de escada. Vou deixar isso aqui para mais para frente. Quando eu concluir aqui, eu concluí o que? O comando de desenho do patamar. Beleza? Vamos concluir isso aqui para já ver alguns poréns aqui desse comando. Quando eu olhar aqui no 3D, eu vejo que ele conseguiu criar perfeitamente como eu desejava, né, com relação aqui ao posicionamento do guarda-corpo, exceto que ele fechou o patamar, tá, ok? Ele não entende que aqui vai ter uma outra conexão. E aqui eu poderia considerar que tem um probleminha, mas é simples de resolver, né? Eu vou vir aqui nesse guarda-corpo, no corrimão, e pedir para editar caminho. Qual o problema que eu tenho aqui? Aqui isso aqui ele é tido como um guarda-corpo único, embora ele tenha parcelas, né? Então se eu tirar aqui, por exemplo, esses 2 elementos, né, se eu clicar em concluir, ele vai dar uma inconsistência, porque a gente já viu nas aulas sobre guarda-corpos que eu não consigo ter um guarda-corpo separado um do outro. Então o que eu faço? Eu deleto esse lado de cá completamente e deixo só esse vão aqui. Completo o guarda-corpo, né? Vou ver lá no 3D, olha lá, tá bonitinho do jeito que eu gosto. Depois é só fazer o que? Usar o comando espelhar, né? Seleciono aqui, espelhar, pego o meio desse degrau, trago para qualquer outro meio aqui e está resolvido o meu problema. Beleza? Então eu já tive essa dificuldade, fiz uma escada para o patamar, depois fiz o piso e não consegui fazer essa concordância aqui, tá? Entre
o degrau entre o guarda-corpo que era da escada e o guarda-corpo que era do piso superior. Uma outra coisa que eu apanhei bastante aqui, repare que esse guarda-corpo ele ficou flutuante aqui. Por quê? Porque ele foi concebido para ser colocado em cima do banzo, tá ok? E enquanto que ele, na verdade, ele está aqui, o banzo, né, o suporte lateral, ele está aqui para dentro, né? Então ele está preso em elemento nenhum, ok? Eu não consegui achar dentro de escadas, nem dentro de guarda-corpo, a opção de selecionar o hospedeiro, né, e mudando aqui ele corrigir automaticamente para a escada, porque ele já foi concebido para ser colocado no suporte lateral, tá? Mas isso é fácil de resolver, né, da forma que a gente viu lá em guarda-corpos. Relembrando, eu vim aqui guarda-corpo, quando eu escolho inserir no hospedeiro, eu escolho aqui, ó, se eu tenho banzo ou piso. Então eu venho aqui, escolho o piso, coloco o guarda-corpo e aí ele vai para a posição certa. Só que mesma coisa, ele voltou aqui, acabou ficando novamente essa parte fechada, porque a escada continua sendo tratada como um todo. Não é isso? Então vem editar caminho, só refazendo o caminho aqui, deleto esses itens do lado de cá, concluo, depois eu venho aqui e dou um mirror, vou voltar aqui na planta do nível 1 para fazer esse espelhar, né, do ponto médio aqui, ou endpoint dessa linha. E agora parece que ficou legal. Ok? Foram alguns probleminhas que eu encontrei. Acredito que muitos aí iriam encontrar também, ou irão encontrar, mas agora já sabem como resolver, como contornar. E se eu quisesse aqui mesclar, né, como eu já mencionei, eu não consigo selecionar apenas aqui o patamar, por exemplo, né, e mudar o tipo dele. Né? Mas o que eu poderia fazer? Selecionar a escada inteira. Né? Aí eu venho aqui em editar tipo e eu quisesse, por exemplo, criar uma escada que seja aqui monolítica, mas aqui seja de madeira ou vice-versa. Eu venho aqui, dou um duplicar, né? Crio um novo tipo e para o novo tipo eu mudo o tipo de patamar monolítico. Porque aqui se eu mudasse, se eu tivesse outras escadas concebidas com esse tipo, né, essa família e tipo, elas também sofreriam essa mesma alteração. Então, resumindo, a escada, o componente, eu tenho manipulação sobre cada elemento, mas a partir do momento em que eu definir um tipo dentro de uma determinada família, ela passa a ter configurações rígidas de tipo de trecho ou lance de escada, que é a parte onde existem efetivamente os degraus, o tipo de segmento de conexão, que é o patamar, aqui no caso está patamar não monolítico, né? Eu poderia mudar as configurações aqui, ou mudando os suportes aqui. E também a alteração dos suportes, né? Sendo que aqui eu estou mudando todas as instâncias, porque eu estou fazendo alteração na propriedade de tipo. Okay? As configurações são basicamente as mesmas. Né? A partir do momento que eu entro aqui em cada elemento desse, eu vou configurar material do piso, material do espelho, né? O piso, espessura, perfil, bossel, né? Todos aqueles elementos que a gente já viu, né? No caso para pilhos, para espelho, né? Inclinado, espessura do espelho, perfil padrão, por trás ou pela frente, e aqueles parâmetros comuns, né? Para o elemento 4D aí do Revit, né? Do BIM, ok? E só para terminar aqui essa aula, eu queria mostrar mais um elemento aqui. Vou clicar aqui nesse patamar, ok? E além do patamar e do lance, aqui do lado, no caso aqui do patamar especificamente, foi criado esse elemento que em princípio é a continuação do banzo da escada, tá ok? Mas no caso de escadas por componente, tá? Vamos olhar até aqui por baixo. Vamos dar um HH aqui nesse piso para ver a escada por baixo. Reparem que você dá um tab aqui, olha, esses elementos são selecionados individualmente, tá? Que são os suportes, né? Quando eu vou lá em escada, no caso aqui escada por componente, eu tenho lá os lances ou trechos, os patamares que a gente já viu e o suporte, tá, ok? Eu posso criar um banzo ao selecionar o caminho individual ou um lance de escada ou patamar. Então esse elemento aqui é um elemento
desprendido, vamos chamar assim. Então eu posso simplesmente selecionar esse elemento aqui e deletar. Só que para isso eu preciso estar no croquis, no editar escada. Ok? Aí eu venho, seleciono esse elemento e peço para deletar. Estou apertando o delete aqui do teclado. Então eu deletei esse elemento e o corrimão aqui ele vai voltar, né? Se ele desaparecer, ele vai voltar quando eu concluir a escada. Ok? E aí eu fiquei sem esse suporte aqui posterior aqui, que ele estava mais, né? Estava até causando uma interferência com o piso do pavimento superior. Beleza? Como sugestão, eu vou deixar aqui para vocês resolverem o seguinte problema. Vou deletar essa escada aqui. Vou sugerir que vocês criem uma escada em espiral. Ok? No caso aqui eu vou usar o monolítica mesmo. Esses padrões existentes aqui são padrões do próprio Revit. Né? Vou colocar como largura da escada uma escada de 800 milímetros. Então ele pede para marcar inicialmente o centro. Ok? Vou marcar aqui. Reparem que quando eu boto um raio muito grande, ele dá menos que 360 graus. Quando eu boto um raio um pouco menor, ele vai passando, mas de qualquer modo já tem definido o número de degraus. E à medida que eu giro aqui o mouse, ele marca a posição inicial de rotação. Ok? Terminei a escada. E depois o que eu queria fazer? Eu queria, no caso ele terminou aqui, queria que vocês experimentassem rodar essa escada até uma posição apropriada e fizesse o patamar, né, de chegada dela. Normalmente isso é um retângulo, né, que vem aqui cobrindo esse trecho, para que essa face aqui ficasse tangenciando o patamar superior e esse aqui chegasse a 90 graus e completasse, né, que eu fizesse o acerto dessa escada com esse patamar aqui, de modo que essa escada ficasse tangenciando essa laje superior e esse elemento aqui, né, ele terminasse com um patamar casando certinho com essa laje superior. Tá ok? Na próxima aula eu vou resolver esse exercício, mas eu queria que vocês exercitassem um pouquinho para não ficar muito teórico. Tá ok? A dica é a seguinte: primeiro usem o comando rotate para alinhar essa seta aqui com o eixo horizontal. Em seguida, movam de modo que ela tangencie aqui e finalmente vamos criar o retângulo, que é o quadrado, né, de conjugação do final da escada até chegar no nível desejado. Ok? Na próxima aula então eu resolvo esse exercício. Até lá!